cumprido mais do que religiosamente o quarto para académico, conforme tradição, Sr. Embaixador, dar as boas-vindas a todos e agradecer a todos a vossa presença em mais uma edição, a 17ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia. Permitam-me, em primeiro lugar, que dirija uma palavra de agradecimento sentido, indivíduo, mostrando a honra que é para nós, institucionalmente, a Universidade de Coimbra, mas também pessoalmente, pela consideração que lhe tenho, ao Sr. Embaixador Ribeiro Teles, um dos mais ilustres conceituados embaixadores da nossa diplomacia portuguesa, e sei do que falo pela experiência própria que tive também no Palácio das Necessidades. Um currículo vastíssimo que eu me dispenso dissertar aqui, que é por todos conhecido, mas em que destacaria, uma vez que estamos na Casa da Lusofonia e o tema gira à volta da língua portuguesa e dos desafios da comunidade dos países de língua portuguesa, as suas mais recentes funções enquanto secretário executivo da CPLP, mas também as suas passagens enquanto embaixador nos países gostados de Angola, Cabo Verde e do Brasil. Cumprimento especial e afetivo ao meu querido amigo, o excelentíssimo Sr. Cônsul-Geral de Moçambique, em Portugal, Dr. Agostinho Milton, que nos visita frequentemente, o que é bem sinónimo da força das relações entre Portugal e Moçambique através da Universidade de Coimbra, e uma vez mais agradeço a sua presença e a aceitação do nosso convite. Nosso ilustre moderador, João Pereira da Silva, conceituado jornalista, atual coordenador de informação da RDP África, teve uma passagem, não diria fugaz, porque foram 4 anos na agência Lusa pela parte do jornalismo político, mas eu diria que a mais-valia que apresenta aqui é, sem dúvida, o seu vasto, resultante do seu vasto percurso internacional, em especial nos seus 20 anos consecutivos de trabalho em África e Timor-Leste, destacando-se nomeadamente as suas funções de chefe de delegação da RTP em São Tomé e Príncipe, em Bissau e em Cabo Verde, mas também as suas funções de agente de imprensa junto da Embaixada de Portugal em Dili. A professora doutora Isabel Carreira, professora catedrática da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, respeitadíssima e deputadíssima, a exercer atualmente as prestigiosas funções de subdiretor da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, que tem, aliás, desenvolvido um papel absolutamente formidável em termos de internacionalização da Universidade de Coimbra, em especial com Cabo Verde, na formação de novos médicos em Cabo Verde, e atual membro do Conselho Geral, permitindo-me que, neste momento, também dirijo uma palavra de especial apreço e de gratidão ao meu amigo e colega e professor André Dias Pereira, também é um amante da lusofonia, algo que nos une profundamente, e alguém com um trabalho já em termos de gestão universitária, não apenas enquanto professor investigador, mas enquanto gestor de um centro de excelência de investigação da Faculdade de Direito, no reforço das relações entre Portugal, Brasil, países africanos de língua oficial portuguesa, Timor-Leste e a região administrativa especial da Cabo. Palavra muito especial, última, aos nossos estudantes, em particular aos estudantes brasileiros, porque hoje, de certo modo, em articulação estreita com a APETA e com o Sr. Presidente Filipe Vaz, meu querido amigo, decidimos que este seria, no fundo, o iniciar da Semana Cultural tão desejada por vós e, desde logo, acarinhada e apoiada pela Reitoria, permitindo-me também aqui destacar na sua pessoa esta importante comunidade de estudantes estrangeiros, representativa, cerca de 80% dos nossos cerca de 5 mil estudantes estrangeiros, e destacando aqui publicamente
a excelente escolha, a excelente pessoa que têm à frente dos destinos da vossa associação, da APEP. Professor Dr. Rui Marcos, Presidente da Academia Sino-Lusófona, um projeto da Reitoria lançado em junho de 2019, ainda antes da pandemia, na presença e acarinhado e apadrinhado pelo Presidente Joaquim Chissano, nosso doutor honoris causa, e cujo trabalho tem sido de excelência no estreitamento das relações à volta da língua portuguesa entre todo o mundo da língua portuguesa e a República Popular da China, mas também outras paragens como a Índia. Meu muito obrigado pela sua presença aqui nesta condição, mas sempre de alguém que foi diretor na boa tradição francesa, diretor uma vez, diretor 6 anos da Faculdade de Direito, diretor para sempre. Ao professor Ibsen Noronha, não posso deixar de destacar como um excelente exemplo de integração. Brasileiro que está perfeitamente integrado, casou aqui com uma portuguesa que leciona na Faculdade de Direito, e aqui se mostra como, de facto, a inclusão, a integração e a tolerância são as marcas do humanismo de Coimbra e da nossa universidade. Ao Dr. Jorge Castilho, entre outras diversas funções aqui na qualidade de Presidente da Rede dos Antigos Estudantes e na sua pessoa, felicitando pelo excelente trabalho que temos envolvido à frente da Associação, cumprimentando todas as associações de antigos estudantes. Por fim, e obviamente, como é devido, um cumprimento e um agradecimento, e assim saudando todo o pessoal não docente, o apoio aqui dado pelos técnicos da Divisão de Comunicação e, em especial, a dinamização destas ações pela Divisão de Relações Internacionais, cumprimentando com muito afeto, estima e gratidão todos os técnicos, todas as técnicas, que são mais do que eles, e os técnicos que aí trabalham. Hoje é como disse, e é passado 2 anos, e em 2 anos quase de pandemia, que ocorre esta já 17ª edição das Conversas da Casa da Lusofonia. Este é de facto o espaço que se chama Casa da Lusofonia. É um espaço onde se tratam muitas questões administrativas, onde tem um guichê do próprio Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, mas é também um espaço de integração, de inclusão, onde têm sede as associações representativas dos estrangeiros, não apenas a APEP, mas de outras nacionalidades. E por isso também este simbolismo de aqui reunirmos, podíamos fazer outras salas, porventura mais bonitas, mas tem este simbolismo. Foi quase a lusofonia, as conversas da Casa da Lusofonia serem aqui neste espaço físico. No fundo, mais não é uma questão simbólica. A Casa da Lusofonia é, no fundo, o que a Universidade de Coimbra, ao longo dos seus, faremos de comemorar 732 anos, sempre foi por excelência. Sempre unimos Timor-Leste, os países africanos de língua oficial portuguesa, o Brasil, Guadamão e Rio, região administrativa especial de Macau, agora integrada à República Popular da China. É pela língua portuguesa que, atenta à nossa história, nós temos de nos afirmar nos próximos 732 anos. Conscientes, obviamente, de que a língua franca se impõe e que é imprescindível para um esforço de internacionalização, julgo, porém, e isto é um entendimento também institucional, obviamente, que a mais-valia de Coimbra reside nesta força que temos no espaço lusófono e que devemos reforçar constantemente, e que ainda recentemente a nossa eleição por unanimidade para o próximo triênio na Associação das Universidades de Língua Portuguesa veio reforçar. É este o nosso desígnio histórico, é este o nosso compromisso no presente, é este o nosso desafio para o futuro. A Associação das Universidades de Língua Portuguesa, como o Sr. Embaixador bem sabe, tem 35 anos, precede a própria existência da CPLP e é, no fundo, a maior rede de instituições de ensino superior lusófono, universitário e politécnico, e a nossa recente eleição por unanimidade reforça, de facto, essa centralidade e essa aposta estratégica do reitorado e que eu julgo que é comunhado pela generalidade da comunidade académica. Julgo que é por aqui que a internacionalização se deve afirmar, num momento em que recebemos boas notícias, nomeadamente em termos de mobilidade, com números a superar
superarem já os da pré-pandemia, o que é mérito seguramente de toda a comunidade académica, isso que fique bem claro, e é algo que permite olhar para o futuro com muita esperança. E a esperança que se deve traduzir em fazer jus à memória da nossa história, sempre uma história de uma universidade aberta, tolerante, inclusiva e muito internacional. É este o caminho. Viva a Universidade de Coimbra. Muito obrigado. Doutora Isabel Carreira, membro do Conselho Geral. Muito obrigado. Muito boa tarde a todos. Eu começo por cumprimentar o magnífico reitor da minha universidade, através da pessoa do Sr. Vice-Reitor para as relações externas e alumni, o Sr. Professor Paulo da Silva, a quem agradeço também o convite que me fez para estar nesta sessão, e é interessante, a 17ª sessão, isso é que é a organização, no dia 17 também. Não me diga para coincidência. Não foi tudo bem. Então 17 graus lá fora. Cumprimento o Sr. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, da Comunidade de Países da Língua Portuguesa, e agradeço na sua pessoa tudo o que tem sido feito por esta parceria da CPLP, que visa o aprofundamento da amizade mútua e da cooperação entre os seus 9 países membros. Cumprimento os demais convidados, o Sr. Conselheiro-Geral de Moçambique, o Sr. Dr. Jorge Castilho, o Dr. João Pereira da Silva, coordenador da informação da RDP, que terá, portanto, função de moderador, o Presidente da APEB, que terá a função de encerrar esta sessão. Cumprimento os colegas do Conselho Geral, a Sra. André Pereira, particularmente o professor Luís Marcos, e todos os estudantes e todo o público aqui que está. Este convite do Sr. Vice-Reitor Paulo da Silva honra-me imenso. Não só pela pessoa que é e pela admiração que tenho por si, mas porque eu conheço a tenacidade e o trabalho que tem demonstrado nesta área das relações externas, neste período que nós atravessámos de pandemia, em que todas as relações, as de perto e as de longe, foram tão afetadas. É com muito gosto que aqui estou, mas permita-me acrescentar que estou particularmente feliz por esta conversa nesta Casa da Lusofonia ser sobre a CPLP. Porque a CPLP também está no meu DNA. Primeiro, porque sou uma filha nascida e criada num destes países, Moçambique. E, portanto, é um país e as suas gentes por quem nutro um carinho muito especial e tenho uma ligação, diria, umbilical. Segundo, porque sempre tive alunos oriundos da CPLP a frequentar e a completar na nossa universidade a sua formação académica. Sou testemunho, na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, da sua tenacidade, da sua educação, da sua simpatia. Olhando para os números, que são sempre uma figura de estilo objetiva e precisa, é fascinante saber que a nossa universidade acolhe 112 nacionalidades. Temos inscritos mais de 28 mil estudantes, quase 23 mil são portugueses, mas 5.125 são de outras nacionalidades, sendo 56% desses estudantes dos países da CPLP. A maior comunidade de estudantes estrangeiros da UCE são oriundos do nosso país irmão, Brasil, depois segue-se a Itália, segue-se a vizinha Espanha, mas depois, logo a seguir, temos quem? Os alunos de Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, Angola. Se olharmos para a distribuição destes estudantes estrangeiros por ciclo de estudos, eles ocupam todos os ciclos de estudos, desde os cursos não conferentes de grau até ao terceiro ciclo. Temos nos nossos irmãos brasileiros no topo destes cursos, mas também em todos estes ciclos se destacam pelo número os estudantes de Moçambique, Cabo Verde, Angola e Guiné-Bissau. Estes alunos frequentam as nossas licenciaturas, mestrados e doutoramentos nas várias unidades orgânicas. E olhando também para os números, já perceberam que eu sou fanática por números, mas paciência, há um foco particular nas faculdades. Temos a Faculdade de Letras, a Faculdade de Ciências, Direito, Economia, Psicologia e a FMUC. Só na nossa faculdade, e juntamente com a Universidade de Coimbra, nós temos 140
acordos com países que integram a CPLP. E agora permitam-me realçar o terceiro e último ponto, que é, a partir da minha universidade, muito particularmente da minha faculdade de Medicina, eu tenho o orgulho de integrar um projeto que nos ensina e nos motiva a termos o gosto de ensinar e fazer melhor. Iniciámos em 2015 um protocolo de colaboração para a formação de médicos em Cabo Verde. A lecionação é realizada de forma integrada entre os dois países, mais particularmente entre a UC, a sua Faculdade de Medicina, e a UNICV em Cabo Verde. Os 3 primeiros anos são lecionados em Cabo Verde, com os nossos docentes, regentes das unidades curriculares, que são regentes também lá, e que lá vão, pelo menos uma vez por semestre, em que estão, durante uma temporada, a ensinar de forma intensiva estes alunos. Claro, temos sempre, somos ajudados pelos nossos colegas de Cabo Verde, com quem temos uma partilha muito grande. A FMUC depois recebe estes alunos no 4º e no 5º ano, que são integrados com os nossos alunos do mestrado integrado de Medicina, e realizam aqui a sua formação e vão terminar o seu curso também em Cabo Verde. Posso-vos dizer que já o primeiro grupo de alunos terminou o ano passado, portanto já temos um grupo de médicos em Cabo Verde que ajudamos a formar. Portanto, que exemplo, que excelente exemplo de colaboração entre 2 países da CPLP. Estas parcerias enriquecem-nos a todos, imenso, e certamente que se perspectivam excelentes e aliciantes colaborações no futuro, como certamente nos vai contar o Sr. Embaixador. Eu só vos queria dizer muito obrigada por aqui estar, muito obrigada por este convite e realmente a CPLP está no meu DNA e também está no meu coração. Com a palavra do Sr. Dr. João Moreira da Silva, coordenador de formação da LGPA. Vivam, boa tarde. O embaixador Francisco Ribeiro Teles dificilmente seria a melhor opção para esta conversa que nos junta nesta sala e neste magnífico edifício universitário. Sede Saber há mais de 700 anos, é obra de 700 anos a ensinar. Digo isto não por ter sido muito bem acolhido pelo vice-reitor e pelo querido Dr. João Nuno Calvo da Silva, mas porque, na verdade, o embaixador Francisco Ribeiro Teles personifica como ninguém a perspectiva de futuro da CPLP, da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, mais a Guiné-Bissau, mais a Guiné Equatorial, às vezes esquecemos. Então vejamos, foi durante o seu secretariado executivo, sob a presidência de Cabo Verde, que a CPLP deu o passo de gigante para a mobilidade no seio dos países membros e, a partir daqui, e porque sonhar não é proibido, uma circulação segura sem obstáculos no espaço da União Europeia. Lá chegaremos. Pessoalmente estou convencido que essa é só uma questão de tempo. E não terá sido por acaso, porque a experiência acumulada de quase 15 anos consecutivos a servir como embaixador de Portugal em países da CPLP são uma mais-valia única para conhecer, compreender e dar resposta à relação única e exclusiva entre esta comunidade de países lusofalantes. Já aqui foi referido, mas convém não esquecer. O embaixador Francisco Ribeiro Teles foi embaixador na cidade da Praia durante 4 anos. Depois, Luanda, durante outros 4. Depois, em Brasília, também durante 4 anos. E antes de assumir o secretariado executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, esteve também como embaixador em Roma. É obra. Agora, coordenador do programa do Ministério dos Negócios Estrangeiros das Ações de Portugal no âmbito das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Sempre a CPLP, sempre a língua portuguesa, sempre a comunhão dos povos lusofalantes na vida do embaixador Francisco Ribeiro Teles. É claro que
a passagem pela Comissão Permanente de Portugal das Nações Unidas durante 6 anos com o dossiê de Timor-Leste, de que foi responsável, também a assessoria diplomática ao Presidente Mário Soares e a chefia do gabinete do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Jaime Gana, terão certamente marcado o olhar e a carreira deste diplomata da geração de maio de 68. Embaixador Francisco Ribeiro Teles, é um privilégio fazer a sua apresentação e conhecer a sua visão da CPLP, do futuro da CPLP. Obrigado. Obrigado, Carlos João, pelas suas palavras. Queria começar por dizer que para mim é uma honra e é um gosto e é um prazer estar aqui convosco, estar aqui na Universidade de Coimbra, que ao longo dos países onde eu estive, é uma universidade com muito prestígio, é uma universidade de referência, e isso fez-me também, a par de outras coisas, o orgulho em ser português. Queria cumprimentar o professor Dr. João Calvão da Silva e, na sua pessoa, todo o corpo docente que está aqui presente, agradecer o amável convite para estar aqui convosco hoje. Queria cumprimentar o Sr. Cônsul de Moçambique, também um país que me é muito caro, os estudantes aqui presentes, enfim. É um pouco dar-lhes a perspectiva do que é que foram estes anos à frente da CPLP, da comunidade dos países de língua portuguesa e, no fim de contas, também perspectivar um pouco o seu futuro. A CPLP, se virmos ao longo da história, é uma organização jovem, tem 25 anos. A Universidade de Coimbra tem 7 séculos, portanto, digamos que é uma grande diferença. Mesmo as próprias organizações congêneres da CPLP, e falo sobretudo na Commonwealth, e falo na francofonia, a Commonwealth vai fazer um século, a francofonia vai fazer 60 anos, de forma que a CPLP está a dar os seus primeiros passos num contexto histórico, numa perspectiva histórica, e acho que já muito tem feito. Terá ficado talvez um pouco ainda aquém daquilo que foram as expectativas iniciais em relação à CPLP, mas já lá foi. De qualquer forma, é uma organização que eu considero notável, que ao fim de... A CPLP foi constituída em 1995 e ao fim de... fez 25 anos, portanto, o ano passado. E que ao fim destes 25 anos fôssemos capazes de estabelecer uma plataforma de diálogo com todas as ex-colónias de Portugal. Eu acho isso notável no sentido em que foi um pouco tempo que passou com todos os traumas inerentes a um processo de colonização, conseguirmos, ao fim desse curto espaço de tempo, podermos montar uma estrutura que existe, uma estrutura que é um espaço de diálogo permanente, diário, com os países nossos irmãos, eu acho que é bastante positivo. E o que é que nos uniu? Uniu, digamos, que a matriz identitária da CPLP, já foi aqui referido pelo professor Dr. João Nuno Calvão da Silva, é a língua portuguesa. A língua portuguesa foi aquilo que fez com que a CPLP fosse criada em 1996. Em relação à língua portuguesa, eu gostaria de frisar o seguinte. Temos à volta de 263 milhões de falantes, isto são números de 2015, será a quinta língua mais falada no mundo e a primeira mais falada no Hemisfério Sul. Isto muito graças ao Brasil. E, portanto, o português é uma língua, digamos que, em franca expansão. Se nós nos apercebemos do que é que são as projeções das Nações Unidas para a língua portuguesa no mundo até ao final do século, possivelmente no final do século teremos à volta de 500 milhões de falantes de português no mundo. E a transformação dá-se, a transformação que eu diria radical dá-se com as projeções demográficas que são apontadas para Angola e para Moçambique. E estou a falar de projeções das Nações Unidas, aquilo que, no fim de contas, me transmitiram até diretamente nas próprias Nações Unidas, de que é que será o português no mundo no final do século. 500 milhões de falantes, 150 milhões de falantes em Angola e 140 milhões de falantes em Moçambique. Por isso, professor Dr. João Nuno, acho que
Deve começar a tratar da ampliação da Universidade de Coimbra, com as perspectivas que tem em relação ao número de falantes portugueses. E depois também há outro fenómeno que é muito importante, que é o facto de, nos países de língua oficial portuguesa, nunca no passado ser falado tanto o português como se fala hoje em dia. Para lhes dar um exemplo, por exemplo, em Angola, já 70% da população fala português. Ou fala já como língua materna, ou fala como segunda língua. Isto foi uma evolução brutal. Nunca se falou tanto português em Angola, nem questões no tempo colonial, como se fala hoje em dia. Isso talvez uma das razões que apontam para a expansão brutal do português em Angola tenha sido, e também de certa forma em Moçambique, tenha sido até uma consequência das guerras. No fim de contas, houve que encontrar uma língua que fosse percebida de norte a sul. Com a deslocação de populações para os centros das cidades, o português funcionou como língua franca. E daí a expansão do português, sobretudo em Angola. E quando digo que os números apontam que 70% da população de Angola neste momento fala o português, em Moçambique, onde houve também um incremento muito forte de português, à volta de 35,5% fala português. Em Cabo Verde já 75% da população fala o português. Na Guiné-Bissau 27%, um pouco menos, mas isto representa de facto uma expansão muito significativa do português nesses países e que no fim de contas vai crescendo. Portanto, há que atendermos a essa situação e que no final do século o português será cada vez mais, com as projeções demográficas para Angola e para Moçambique, será cada vez mais, digamos, uma língua africana. Depois, referir que, em função da entrada da Constituição da CPLP e da entrada destes países para a CPLP e do facto desses países pertencerem a outras organizações, faz com que hoje em dia o português seja a língua de trabalho, a língua oficial em mais de 30 organizações internacionais. Eu dou um exemplo. O português na União Europeia por causa de Portugal. O português no Mercosul por causa do Brasil, língua oficial. O português na SADC, a Comunidade de Desenvolvimento da África Ocidental, por causa de Angola e Moçambique. O português, língua de trabalho oficial na CDAO, por causa de Cabo Verde e da Guiné-Bissau. E muito provavelmente daqui a 2, 3 anos, o português na ASEAN, que é a organização mais importante desta asiática, por causa de Timor-Leste. Portanto, todos esses países, ao falarem português, fazem com que o português se introduza como língua oficial ou língua de trabalho nessas organizações. De forma que isto também me parece bastante significativo sublinhar. Depois, referir, digamos que o português, a matriz identitária da CPLP, a gênese da CPLP é sempre a língua e será sempre a língua. Digamos que o segundo pilar da CPLP, que também é pouco falado, constar nas primeiras páginas dos jornais, é a concertação político-diplomática que fazemos todos os dias na CPLP e que tem a ver, por exemplo, na eleição de altos dirigentes dos Estados-membros para cargos internacionais. Foi decisivo, por exemplo, só para dar alguns exemplos, foi decisivo o apoio da CPLP nas instâncias internacionais para a eleição, na altura, do Dr. José Graziano como Diretor-Geral da FAO. Foi decisiva a CPLP, o brasileiro José Graziano, para o embaixador Roberto Azevedo, embaixador brasileiro, para Diretor-Geral da Organização Mundial do Comércio. Foi decisiva, ou foi muito importante, a CPLP para a própria eleição do engenheiro António Guterres. Nós não nos podemos esquecer que, na altura, é evidente que o que eu vos estou a dizer não está nas primeiras páginas dos jornais, muita gente até o desconhece, mas na altura, como sabem, a eleição do Secretário-Geral das Nações Unidas há um órgão decisivo para essa eleição, é o Conselho de Segurança das Nações Unidas. O Conselho de Segurança praticamente decide quem é o Secretário-Geral das Nações Unidas. E na altura, em que Portugal se empenhou muito na candidatura do engenheiro Guterres, era importante nós sabermos o sentido de voto dos membros, sobretudo dos membros permanentes
do Conselho de Segurança. E, na altura, Angola estava no Conselho de Segurança. Estava como membro não permanente. E deu-nos informações preciosas a nós, Portugal, de como é que o sentido de voto se inclinava em determinados países. Eu lembro-me até de uma conversa que tive com o Ministro das Relações Exteriores de Angola, ainda foi na abertura dos Jogos Olímpicos do Rio, em que ele me sinalizou de que, por exemplo, havia um determinado país, não vale a pena mencionar local, gostava do engenheiro Guterres, mas tinha dificuldades em que o próximo secretário-geral das Nações Unidas viesse de um país membro da NATO. E, portanto, essa informação fez com que toda a máquina, digamos assim, diplomática portuguesa existisse junto desse país, no fim de contas, para atenuar reticências ou resistências que tinham em relação a esses países. Portanto, isto é para vos dizer que na concertação política ou diplomática a CPLP tem funcionado bem, tem funcionado discretamente, mas está presente nas principais organizações internacionais e da minha experiência que tive, quer nas Nações Unidas, quer como secretário executivo da CPLP, o Bloco CPLP funciona bem. E funciona bem no sentido em que quando há, digamos, é preciso que haja cada vez mais que a CPLP atue como um bloco e que haja posições da CPLP nas próprias organizações internacionais. Quando há, sei lá, um conflito que diga diretamente respeito a um país da CPLP, como tem sido, por exemplo, no caso da Guiné-Bissau, que a CPLP possa atuar dessa forma. De forma que a concertação político-diplomática tem sido uma área bastante relevante, não está, como eu disse, nas primeiras páginas dos jornais, mas faz com que altos dirigentes dos países membros possam vir a ser eleitos e a CPLP faz lobby nesse sentido. Ainda me esqueci de mencionar a última eleição de um alto dirigente, que foi o engenheiro António Vitorino, para a Organização Internacional das Migrações, onde também a CPLP teve um papel bastante importante. Para além disso, a CPLP participa em missões de observação eleitoral. Quando há eleições em alguns Estados-membros da CPLP, a CPLP normalmente participa com missões de observação eleitoral e, no fim de contas, serve também para escrutinar se essas eleições foram feitas de uma forma adequada, se foram feitas de uma forma livre e justa. Depois, queria falar, já lhes falei do primeiro pilar, que é o pilar mais importante, que é a matriz identitária, que é a promoção e difusão da língua portuguesa. O segundo pilar da CPLP, que é a concertação política ou diplomática, e depois um terceiro pilar, que é a cooperação em todos os setores. Aqui também a CPLP também tem evoluído bastante, porque instituiu ou integrou progressivamente reuniões ministeriais setoriais que foram permitindo o fortalecimento do diálogo e da cooperação, identificação de iniciativas e objetivos comuns em muitas áreas. A área da educação é uma área fundamental que desde o início a CPLP abraçou, mas temos cooperação na área da educação, da saúde, da juventude e dos esportes, da justiça, da cultura, da ciência e tecnologia, do turismo. Portanto, integração cada vez mais de setores importantes desses países para a cooperação. Mesmo em relação à questão da Covid, nós, no fim de contas, a Covid surpreendeu muita gente, surpreendeu a CPLP, e nós tivemos, na altura, de cancelar uma série de reuniões, tivemos de adiá-las, outras tivemos de passar para reuniões online, sempre com a dificuldade, como somos 9 países, há que concertar horários em Brasil e em Timor-Leste, enfim, houve no início alguma turbulência quanto a isso, mas depois eu lembro-me que as coisas funcionaram bem. E em relação à Covid, eu lembro-me que uma das primeiras iniciativas que tomámos conta foi criar uma rede de institutos nacionais de saúde que nos pudessem transmitir qual era a evolução da pandemia nesses países. Eu lembro que os contactos que tivemos com os países da CPLP nessa altura permitiu até à própria Direção-Geral de Saúde portuguesa
poder atuar em diferentes países, consoante as informações que nos iam chegando através da CPLP. Claro que o envelope financeiro para a cooperação da CPLP não é muito significativo. Nós temos neste momento, à volta de 7 milhões de euros, consignados a vários projetos, sobretudo nas áreas do ambiente, da ciência, da tecnologia, do ensino superior, na área dos direitos humanos, na área da boa governação, na área da educação, mas digamos que ainda está muito aquém daquilo que nós desejaríamos que pudesse ser uma cooperação muito forte em diferentes setores. Depois queria-vos falar, estes são, digamos, os 3 principais pilares constitutivos da CPLP. Mas a CPLP vai caminhar cada vez mais para um 4º pilar, que é a cooperação económica e empresarial. Isto não está nos estatutos, mas com a Cimeira de Luanda foi, digamos assim, instituído esse 4º pilar, 4º pilar informal, que no fim de contas, como eu disse, não foi uma área tradicional ou prioritária de cooperação ao nível da CPLP. Mas, de qualquer forma, cada vez mais esta área vai tendo uma relevância enorme nos próprios países da CPLP. As pressões para que a CPLP possa enverdar ou possa instituir um pilar económico empresarial é muito forte. A tendência para que se possam desenvolver cada vez mais negócios, investimentos, trocas comerciais entre os países da CPLP também é muito forte, e agora a presidência angolana vai dar prioridade a essa área da cooperação económica e empresarial. A ideia é começarmos por ter um fórum, eu acho que vai decorrer para a semana em Luanda, um fórum de agências de investimento, que depois dará aso a que haja uma reunião tripartida de ministros do comércio, das finanças e da economia dos países da CPLP e estabelecer um mecanismo que permita que, de facto, as empresas da CPLP possam cada vez mais interligarem-se entre si. Não é fácil, tudo isto é difícil, porque, no fim de contas, a CPLP tem uma descontinuidade geográfica, está em 4 continentes, tem níveis de desenvolvimento muito desiguais entre si. Ligar-se isto tudo não vai ser fácil, mas eu acho que isso é um primeiro passo bastante importante. Porque se nós virmos e se nós considerarmos o conjunto dos países da CPLP, a CPLP tem ou representa 7,3% da superfície continental da Terra, cerca de 4% do PIB mundial, mais de 50% das descobertas de recursos energéticos ocorridas no início do século XXI foram em 3 países da CPLP, Angola, Brasil e Moçambique. A CPLP é o 4º produtor mundial de petróleo, se considerarmos Angola, Brasil, Guiné Equatorial, Moçambique e Timor-Leste, representando quase 3% da produção mundial de gás e petróleo. Temos uma vasta plataforma continental, com tudo o que isso contém de recursos marinhos e minerais. Notar, aliás, todos os Estados-membros da CPLP são países costeiros e que juntos detêm 16% das reservas mundiais de água doce. Se incluirmos a ASEAN, com a entrada de Timor-Leste próxima, a CPLP pode converter-se na porta de entrada para um gigantesco mercado de quase 2 mil milhões de consumidores. De forma que há cada vez mais uma apetência. Eu acho que no início alguns Estados-membros teve uma certa resistência em que a CPLP pudesse enverdar também para uma componente económica e empresarial, sempre no aspecto que a nossa matriz é a língua e não podemos fugir disso, mas eu acho que isso também foi nas nossas batalhas, eu enquanto secretário executivo e também Cabo Verde, para que essas resistências fossem de certa forma atenuadas e a CPLP pudesse também vir a constituir um pilar económico, que eu acho que é um pilar bastante futuro. A ideia é que cada vez que agora haja uma cimeira da CPLP, por exemplo, a nível de chefe de Estado, possa haver um grande fórum económico das empresas da CPLP a preceder essas cimeiras. De forma que é uma enorme oportunidade de
crescimento do comércio intra-CPLP, precisamos de desenvolver as cadeias de valor domésticas, gerando condições de melhor integração no comércio global e de criação de novos negócios, de postos de trabalho sustentáveis para a nossa juventude e de maior competitividade para as nossas economias. Porque, neste momento, o volume de comércio e investimentos dentro do espaço da CPLP ainda é, infelizmente, muito reduzido. E isto prende-se, toda esta atratividade que tem a CPLP, que começa a ter, eu próprio fui testemunha disso, tem a ver também com esta possibilidade desta componente económica e empresarial. Cada vez mais são os países que se aproximam da CPLP. Nós, em 2014, e estou a falar dos países que nós consideramos na categoria de observadores associados, isto é, podem participar nas reuniões da CPLP de uma forma, digamos, ainda informal. Mas a CPLP, em 2014, tinha 3 países observadores associados. Agora, com a Cimeira de Luanda, que acabou em julho, temos mais de 30. E estou a falar de países que acabaram de entrar como observadores associados para a CPLP. Eu estou a falar de países como os Estados Unidos, estou a falar de países como a Índia, estou a falar de países como a Espanha. Todos esses países, neste momento, são observadores associados da CPLP. Isto para lhes dizer que, neste momento, a CPLP conta com 4 países africanos com membros observadores, Senegal, as Ilhas Maurícias, a Namíbia e a Costa do Marfim, 5 asiáticos, contando com o Japão e a Índia, 6 no continente americano, portanto já temos os Estados Unidos, temos o Canadá e temos 4 países latino-americanos, e 3 europeus, dos quais 10 são membros da União Europeia. Portanto, isto dá uma noção da importância com que, digamos, a comunidade internacional começa a ver as atividades da CPLP, o potencial que a CPLP tem e a projeção que pode vir a ter no futuro. É evidente que, se me perguntarem, e na altura recebi, digamos que toda esta avalanche de países foi praticamente, na altura da presidência cabo-verdiana, enquanto eu estive secretário executivo, recebi embaixadores em Lisboa que apresentavam as suas candidaturas a observadores associados. Para ser observadores associados tem que se apresentar um plano de ação bastante circunstanciado primeiro sobre a divulgação, como é que esses países propõem-se fazer para a divulgação do português nesses Estados, não é? Portanto, e nós analisamos todos esse caderno de intenções e depois esses cadernos de intenções, desde que tenham um aval do Secretariado Executivo, depois vai à Cimeira de Chefes de Estado e são aprovados. Mas porquê é que tantos países se interessam de repente pela CPLP? Eu vejo fundamentalmente 3 ou 4 razões. A primeira é porque, uma das razões é porque tem comunidades de falantes de português importantes nos seus países. Eu lembro da carta que eu recebi, na altura ainda era o Presidente, ainda era o Trump dos Estados Unidos, a carta que recebemos dos Estados Unidos, a primeira razão que apontavam para serem membros associados do CPLP era as comunidades de falantes de português nos Estados Unidos. E começava com a comunidade brasileira, depois a comunidade cabo-verdiana e a comunidade portuguesa. Portanto, digamos que isso é uma primeira razão. Uma segunda razão é porque, lá voltamos à questão da concertação político-diplomática, é porque estes países veem ou escrutinam como é que a CPLP tem atuado nos diversos fóruns internacionais para a promoção de candidaturas. E, portanto, ao fazerem, de certa forma, parte da CPLP, também, enfim, podem pensar que a CPLP, em futuras candidaturas de cidadãos de Estados-membros desses países, a CPLP possa também vir a fazer lobby para essas candidaturas. Depois, o tal pilar económico e empresarial, cada vez mais os Estados estão interessados em investimentos, em trocas comerciais em África, e sobretudo na África Austral. E a grande maioria dos países da CPLP está na África Austral. E a ideia de que a CPLP possa vir a constituir-se também num pilar económico e empresarial atrai esses países. Portanto, digamos, principalmente essas razões
que eu vejo países como o Canadá, os Estados Unidos, a Índia, a Espanha, possam vir a entrarem para a CPLP como membros associados. Depois também temos os observadores consultivos, isso são organizações da sociedade civil, temos à volta de uma centena que também, envolvem muitas comissões, temos as várias comissões temáticas da CPLP, em áreas sectoriais como a promoção e difusão da língua portuguesa, a saúde e segurança alimentar, a educação, a ciência e tecnologia, o ambiente e os assuntos culturais. Há pouco, no Cônsul-Geral de Moçambique, falava nos ciclones Idai e Kenneth que afligiram Moçambique durante há 2 anos e meio. Eu lembro que uma das coisas que nós fizemos na CPLP foi precisamente reunir alguns observadores consultivos, nomeadamente empresas e institutos portugueses com experiência em Moçambique, como seja o Laboratório Nacional de Engenharia Civil e outras organizações, precisamente para estudarmos a forma de ter uma ação imediata junto de determinadas populações, e a própria CPLP, na altura, reuniu-se e conseguimos, foi tudo muito depressa, mas conseguimos angariar à volta de €1 milhão para acudir às necessidades mais prementes de Moçambique. Depois, eu acho que é a parte mais importante, se eu tenho noção para que é que serve a CPLP e da importância da CPLP, o comum dos cidadãos dos Estados-membros da CPLP não tem nenhuma noção de que é que serve a CPLP. Eu, quando viajava para países da CPLP, perguntava porque é que vocês fazem, para que é que serve a CPLP. Enfim, eu tenho essa noção, porque sei o que é a concertação político-diplomática, sei o que é a importância do português nas organizações internacionais, sei o que é muitas outras coisas, mas o cidadão comum não tem. E, portanto, o grande desafio da CPLP, no fim de contas, é deixar de ser, ou antes, para além de ser uma comunidade de países, passar a ser também uma comunidade de povos. E criar um sentimento de pertença em relação à própria CPLP. Eu costumo dizer que qualquer cidadão português, eu acho que adquiriu um sentimento de pertença ao projeto europeu fundamentalmente através de 2 programas. Foi o Erasmus e foi o Espaço Schengen. O Espaço Schengen quebrou barreiras físicas. O Erasmus permitiu uma mobilidade nunca antes vista no espaço CPLP. Isso criou, em Portugal, pelo menos eu falo da minha experiência, criou um sentimento de pertença à Europa que nós não tínhamos antes. De forma que, claro que não é possível no imediato fazer isto em relação à CPLP. Falar-lhes da descontinuidade geográfica, falar dos níveis de desenvolvimento económico muito diferenciados é complicado. Portanto, não podemos imaginar a curto prazo um programa Erasmus para a CPLP. Mas há passos que podem ser dados, ou que já foram dados, precisamente para criar esse sentimento de pertença, que é a própria mobilidade dentro da CPLP. E, no fim de contas, Angola, na Cimeira de Luanda, foi acordado um acordo sobre a mobilidade no espaço da CPLP, que eu acho que é um acordo histórico, que isso implicou, as pessoas não têm noção, mas isso implicou muitas reuniões de representantes dos Ministérios dos Estrangeiros, representantes da Administração Interna, representantes dos Ministérios da Justiça, na sede em Lisboa da CPLP, com ordenamentos jurídicos muito diferenciados, mas chegou-se a uma plataforma. E uma das coisas que nós decidimos desde o início, e aí acho que a presidência acaba, aí encaminho tudo o resto. Eu tive a sorte de trabalhar com a presidência cabo-verdiana, fez um trabalho excelente a todos os níveis, nos mais diferentes aspectos, e sobretudo neste acordo de mobilidade, foi que todas as decisões da CPLP têm de ser por consenso. E havia uma regra, digamos que nenhum acordo entra em vigor enquanto não esteja ratificado pelos outros Estados-membros.
Com o acordo de mobilidade, isso foi de certa forma alterado. Portanto, se há 2 ou mais países que querem fazer um acordo entre si, isso não é impeditivo que o acordo não possa entrar em funcionamento nesses países. Portanto, é, no fim de contas, transpor um pouco o modelo europeu para o modelo CPLP, uma CPLP a várias velocidades. De forma que nós, neste momento, temos esse acordo que já foi aprovado, como disse, em Luanda, em 16 de julho de 2021, entrou em vigor em 1 de janeiro deste ano, já foi ratificado até à data por Cabo Verde, São Tomé, Portugal, Guiné-Bissau e Moçambique. E, no fim de contas, o que este acordo prevê é que, pela primeira vez, há um instrumento de maior mobilidade e facilitação de circulação no espaço da CPLP, poderem, como uma forma eu já referi, os Estados passarem a poder celebrar acordos ou parcerias adicionais em matérias de mobilidade, tendo a liberdade de escolha as modalidades que pretendem aplicar. Isto é, foi consagrado nesse estatuto ou nesse acordo de mobilidade uma estada de curta duração CPLP, uma estada temporária CPLP, um visto de residência CPLP e a própria residência CPLP. Portanto, esses são os diferentes vistos ou estatutos que esse acordo permite e que agora vai depender, por um lado, da ratificação, já estes países o fizeram, vai depender da implementação desse acordo. De forma que o que eu considero que são os principais desafios futuros a curto prazo para a CPLP, a operacionalização do acordo sobre a mobilidade entre os Estados-membros da CPLP, aprovado na Cimeira de Luanda, e que penso irá contribuir decisivamente para o reforço do sentimento de pertença dos cidadãos à nossa comunidade. É preciso que saibamos corresponder às expectativas que este acordo já criou e sejamos céleres e decisivos na sua ratificação e implementação. Acima de tudo, este acordo terá reflexos fundamentais na aproximação dos cidadãos à CPLP, na sua apropriação pelas pessoas. Assim, trata-se de uma contribuição essencial para a concretização do objetivo da cidadania da CPLP. Isto, digamos, que eu considero a primeira prioridade. A segunda prioridade, o reforço da comunidade da cooperação económica e empresarial, que em boa hora Angola coloca como tema central do seu mandato. O lema, este é o lema da presidência angolana, construir e fortalecer um futuro comum e sustentável, abre caminho à criação do tão aguardado espaço de negócios e investimentos mútuos na CPLP. Espero que daqui a 2 anos, à margem da próxima Conferência de Chefes de Estado e de Governo da Organização, tenhamos reunidas as condições para a realização de um grande fórum de cooperação económica da CPLP. Uma estratégia multilateral de promoção de comércio e investimento, facilitada por uma língua comum, constitui, para mim, um instrumento fundamental para incutir maior consistência num tecido económico que conecte os diferentes Estados-membros e contribuirá decisivamente para a criação de postos de trabalho sustentáveis para a nossa juventude. Depois, também, terceira prioridade, a definição de um novo paradigma no relacionamento com os observadores associados da CPLP, cujo número tem vindo a aumentar significativamente desde 2014. Isto é, quando éramos 3 observadores associados, a situação é uma, com 30 é completamente diferente. E temos que criar modalidades de cooperação com esses países. Por exemplo, uma das coisas que já falámos e que já é a possibilidade desses países, como é que esses países podem contribuir para a própria organização da CPLP, para além de se comprometerem para a promoção e difusão do português nos respectivos Estados, como é que podem contribuir? Uma das ideias que temos é para projetos de cooperação em Estados da CPLP, tripartidos, em que envolvam esses países. É isto dizer, a altura em que a organização tinha apenas 3 observadores associados, sendo que após a Cimeira de Luanda passou a contar com mais de 30. Este aumento substancial espelha um interesse crescente pela nossa comunidade, mas também nos convoca a determinar mais claramente o que desejamos destes parceiros e como podemos maximizar os seus resultados em prol da CPLP. E por último, também acho que é uma matéria muito importante, que é o incremento da visibilidade internacional
da CPLP e a consolidação das suas relações com outras organizações internacionais e regionais. Nos próximos anos, abrir-se-á uma oportunidade ímpar para tornar a voz da CPLP ainda mais assertiva no contexto internacional, com a perspectiva da presença no Conselho de Segurança das Nações Unidas como os membros não permanentes de uma sucessão de Estados-membros da CPLP. Uma das coisas que eu disse em Luanda foi porque não aproveitarmos o facto do Brasil estar no Conselho de Segurança e está para o biênio 2022-2023. Moçambique vai estar, é candidato no biênio 2023-2024. Portugal será candidato no biênio 2027-2028. De forma que aproveitar a presença de Estados-membros da CPLP no Conselho de Segurança, digamos que é o Conselho de Excelência que trata da política internacional, e poder esses países poderem falar em nome da CPLP e tomarem posições no próprio Conselho de Segurança em nome da CPLP. Eu acho que isto daria uma visibilidade muito forte à própria CPLP. E é igualmente estratégico consolidar a relação da CPLP com outras organizações internacionais, em particular com o Sistema das Nações Unidas, a Organização dos Estados da África, Caribas e Pacífico, a União Europeia, a União Africana e as organizações do espaço ibero-americano. O João referia há pouco a possibilidade de uma cooperação mais intensa com a União Europeia. Eu acho que, na altura, também assinámos, quando fui oficial, um memorando de entendimento. Eu acho que há também interesses dessas organizações, sobretudo da União Europeia, que ainda por cima tem, digamos, um volume financeiro bastante significativo para a África nos próximos anos, poder estabelecer relações mais estreitas com a CPLP, de forma a podermos potenciar, digamos, todo esse caudal financeiro que está à disposição da União Europeia. Finalmente, uma palavra para Portugal. Para Portugal, a CPLP é uma organização única, plural e insubstituível, por várias e múltiplas razões, a primeira das quais advém da sua própria formação, que tenha sido possível constituir, 20 anos após a descolonização, uma estrutura política, reunindo antigos colonizadores e antigos colonizados, é já em si mesmo um feito assinalável. A natureza horizontal da organização e o diálogo permanente que implica na constante busca de consensos que permitam o seu progresso nas 3 áreas de atuação que identifica nos seus estatutos, a concertação político-diplomática, a promoção da língua e a cooperação em todos os domínios, resultam num contacto diário entre órgãos de soberania, instituições e indivíduos dos nossos novos Estados-membros, o que leva a um conhecimento mútuo profundo e atualizado. Pois Portugal é o único país que pertence à União Europeia, ao espaço ibero-americano e à CPLP. E o facto desta organização agregar países muito diversos e Estados com múltiplas e diferentes inserções regionais dá maior força a cada um deles, mas também à comunidade no seu todo. A ação da CPLP em benefício de candidaturas dos seus países e dos respectivos nacionais, as estruturas e cargos de projeção e visibilidade globais têm sido reconhecidas pelos próprios. Por outro lado, o profundo conhecimento que todos temos das histórias e das conjunturas políticas, económicas e culturais dos restantes países da CPLP permite, por vezes, agir no âmbito da diplomacia preventiva, alertando para riscos, facilitando contactos, trocando experiências e fomentando a cooperação. Finalmente, será importante referir que a constituição de uma comunidade política em torno da língua portuguesa, que é o solo mais firme desta nossa organização, não faz com que Portugal seja, a nenhum título, o tutor da CPLP. A comunidade, tal como o idioma, expande-se e recria-se à medida dos tempos, das escolhas e das ambições, presentes e futuras, dos Estados e dos povos que a corporizam. Ficavam por aqui. Fazia aqui uma brevíssima síntese, muito rápida, muito breve, lembrando os 3 pilares aqui apresentados pelo mestre da Organização da CPLP, o pilar da língua, o pilar da concertação político-diplomática, o pilar da cooperação multissetorial, o novo pilar da cooperação económica e empresarial
e os desafios que se apresentam à comunidade dos países de língua portuguesa, operacionalizar este acordo de comunidade, reforçar a cooperação económica e empresarial, criar um novo paradigma para o relacionamento com os observadores associados e dar mais visibilidade internacional à CPLP. Temos tempo aqui para uma ou duas questões eventualmente colocadas pela assistência. Queiram fazer o favor. Se alguém quiser apresentar uma outra questão, professor, por favor. Só para quebrar o gelo e se não houver mais ninguém. Desculpa. Mas, força. Primeiro, Rui. Força. Boa tarde. A exposição do Sr. Embaixador foi sucinta e extremamente elucidativa acerca quer do papel, quer dos desafios da CPLP. Dois aspectos dessa intervenção que retive e que merecem um comentário para mim. A língua, como primeiro pilar, obviamente, compreende-se a função. A nota de que, para uma substancial parte dos membros que não são de Portugal, tem uma função instrumental até aglutinadora. Falou das percentagens de não falantes de português, falou dos falantes de português, mas a contrário, vê-se que há muitos não falantes, não referiu a percentagem relativamente a Timor-Leste, portanto seriam valores seriam cifras muito menos positivas. 0,1%. 0,1%, exatamente, era essa a percepção que eu tinha. E mesmo Guiné-Bissau é baixíssimo, São Tomé também tem algumas dificuldades. Mas, São Tomé não, São Tomé tem, peraí, deixa-me só aqui com os números que eu tenho. São Tomé tem. Não. São Tomé 98,4%. 98%. Timor-Leste 0,1%. É Guiné-Bissau 27%. Isto são. O facto de, para esses países em que a percentagem de não falantes ainda é significativa, é interessante ver que é uma área importante de trabalho coletivo. E aí, instituições concretamente vocacionadas para a difusão da língua portuguesa e da cultura, como o Instituto Camões, serão decisivos, ou deveriam ser mais decisivos nesse trabalho. Essa era uma nota. A outra nota falou também da inexistência de uma noção de pertença das populações, não dos Estados, à ideia de CPLP. Efetivamente, é perceptível. Então, é uma instituição que está a um nível muito elevado e que, no plano dos cidadãos, não tem responsabilidade. Mas a identidade, a partir de elementos em comum, transversalmente a esses países, nota-se em fenómenos muito interessantes, como o fenómeno desportivo. Estamos a ver as imagens dos festejos, novamente, voltamos a Dili, a Angola, no Sul, onde a ligação pode não ser muito grande, mas um fenómeno de massas desportivo gera uma explosão, uma empatia que outras comunidades de países de outros idiomas, franceses ou ingleses, não geram essa explosão de massas. Então, diria eu, não seria de, mantendo uma estrutura CPLP ligeira em termos de funcionamento. Portanto, não interessa criar instituições sobredimensionadas cuja eficiência não são boas. Mas, como instrumento de fomento ou difusão dessa identidade, apostar concretamente em fenómenos como o desporto, determinados aspectos culturais, como, por exemplo, literaturas, expressão dramática, etc., que são linguagens, ou música, que são linguagens mais facilmente transmissíveis, mais facilmente enquadráveis, e fazer uma aposta estratégica, digamos assim, nesses fenómenos de evocação.
Não sei se podemos juntar as questões e o embaixador responderia. Vamos dizer mais, por favor. Olá, primeiro, muito obrigado por nos explicar para que é que serve a CPLP. Às vezes as coisas precisam de ser explicadas dessa maneira simples. Eu sou um português que vive no Brasil e se me sinto brasileiro muitas vezes porque amo o Brasil, amo a língua portuguesa, amo as ligações que existem mais ainda neste ano em que comemoramos os 200 anos da independência, um marco importante na história de qualquer país. Ainda assim, eu sinto-me estrangeiro. E sinto-me estrangeiro porque é difícil para mim montar um negócio, porque é difícil para mim abrir uma conta no banco, porque é difícil para mim, às vezes, usar o português que eu uso neste fórum. Lá, há muitas diferenças, há muito caminho a percorrer, mas há também uma tensão diferente, boa, extraordinária. Quando nós dizemos que falamos todos português, nós falamos mesmo português, e quando noutras comunidades dizemos que todos falam inglês, não, nós falamos todos 500 palavras de inglês. Há uma diferença muito grande na tensão que nos une, que é próxima da história e que tem sinapses muito mais próximas e muito mais efetivas. E, portanto, tem mais possibilidades diplomáticas e económicas. A minha pergunta para si no nosso tempo de vida, nos próximos 20, 30 anos, será possível que estas dificuldades que ainda nos fazem sentir estrangeiros e que se eliminaram no espaço Schengen e na União Europeia, que possam vir a acontecer num quadro político mais ou menos previsível ou geopolítico nos países de língua portuguesa, isto apesar de estarem em continentes diferentes? Professor João Nuno. Muito bem, eu queria só felicitar pela intervenção pedagógica e clara, sucinta, a tocar nos pontos essenciais e com números muito significativos. Seria mesmo um desafio, pedido de nos facultar a intervenção, se dúvidas ou resistências possa haver em relação a uma estratégia numa universidade de valorização da língua portuguesa, seguramente esses dados nos ajudarão a todos. Só gostaria também de acrescentar algo, não sei se concordará ou não comigo, mas é uma perspectiva informativa, uma reflexão a acrescentar. Quando salientou, eu usei uma expressão aqui há 2 ou 3 semanas, enquanto Presidente em exercício da Associação das Universidades de Língua Portuguesa, do Erasmus lusófono, uma expressão minha, que só a mim vincula, evidentemente, mas que tem a ver com o espaço de mobilidade entre os países lusófonos. E para isso, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa, que eu já referi, como rede de instituições de ensino superior, universitário e politécnico, só países falantes portugueses, Brasil, Paulo Lopes, Timor-Leste, Região de Cidade Especial de Natal, já conseguiu lançar em 2019, com forte impulso de Coimbra, um programa de mobilidade académica que conseguiu congregar cerca de 70 membros dessa AULP e que neste momento tem em circulação nesse espaço, uma espécie de Erasmus lusófono, ainda que não tenha, obviamente, por ser de grau de complexidade, que é associada ao projeto europeu, de mobilidade académica no espaço europeu, mas já com cerca de 100 estudantes que, neste sentido, gozam, entre as instituições que acolheram, formataram este programa desde 2019, mesmo em período pandémico, cerca de 100 estudantes a beneficiar de isenções de propinas e de alimentação a preços reduzidos para não mesmo gratuitos. Portanto, é com esses pequenos passos, neste caso dado por um dos observadores consultivos da CPLP, que eu julgo que também podem surgir impulsos da sociedade civil que, apadrinhados por organizações internacionais, possam convencer cada vez mais o poder público, e o caminho faz caminhando, porque o Erasmus também não é com ele, mas também começou a integração europeia pela livre circulação dos estudantes. Foi dos primeiros públicos em que se reconheceu a livre circulação de pessoas. E foi primeiro através da ação criativa do Tribunal de Justiça da União Europeia, só depois do legislador. Então, é aqui uma palavra de esperança, o caminho que faz caminhando, era só para aduzir algo mais à intervenção. O senhor estava a sentir corrigido de algum modo e queria ver se era uma correção
se eu estou a pensar mal ou se concorda comigo que é também por aí. Muito obrigado, Sr. Embaixador. Muito obrigado. Muito obrigado em relação às questões ou comentários que fizeram. Claro que, enfim, e a primeira questão que tem a ver com a língua e tem a ver com de certa forma, as disparidades que alguns países apresentam em relação à difusão do português, sei lá, Angola com 70%, Cabo Verde com 75%, Guiné com 27%, Moçambique com 36%, mas depois Timor-Leste com 0,1%. Claro que isso vai implicar um esforço enorme da nossa parte, sobretudo nos países onde a situação é mais gritante. Eu falo em países, sei lá, Timor-Leste sempre foi um desafio podermos divulgar ou podermos ter um programa maciço de aprendizagem do português. Às vezes existe a vontade política, não existem os meios, de forma que, enfim, mas isso é uma matéria que vai competir sobretudo ao Estado português, criar essas condições e aos países receptores também criar essas condições para que isso venha a ser possível. Agora, a experiência que eu tenho é que em países como Angola, ou em países como Moçambique, onde houve situações turbulentas, guerras, etc., o português funcionou como uma língua de coesão nacional, uma língua que agregou as pessoas. Eu comentava muitas vezes que hoje passeava por Luanda e era impensável ver 2 angolanos em Luanda que não estivessem a falar em português. Portanto, isso era uma situação que não se verificava há 20, 30 anos atrás. Pensem que em Cabo Verde é impossível ver 2 cabo-verdienses não estejam a falar em crioulo, mas o português já está bastante mais consolidado. Agora é evidente que implica um esforço enorme do nosso lado, implica um esforço também do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, que eu não falei aqui, com o IL, com sede em Cabo Verde, que se defronta com enormes dificuldades, mas no fim de contas a CPLP será aquilo que os Estados querem que ela seja. E, portanto, ou criam condições para que a CPLP exista, de facto, de uma forma bastante consistente, ou então vamos sempre criando expectativas que depois não são concretizadas. Depois, os fenómenos desportivos. Claro que o fenómeno desportivo é essencial, é fundamental, como a cultura e a música, mas, por exemplo, em relação aos... Também depende de todos os meios que têm à disposição, mas existem já, embora não seja muito de conhecimento público, existem já os jogos da CPLP. Cada 2 anos a CPLP organizava jogos. Isto foi antes da pandemia. Não tinham, de facto, grande impacto, mas que o fenómeno desportivo, a cultura e a música... Eu interrompo só para dizer que no universo anglo-saxónico há um fenómeno desportivo que é exemplar. O rugby. Quer dizer, é um conjunto de países diversificados em termos de proveniência geográfica. O cricket na Índia, não sei o quê. Portanto, são fenómenos. Aqui estaremos um bocadinho reduzido ao futebol, mas não criam. Mas isso faz-me lembrar um livro que acabei de ler sobre a Commonwealth. A Commonwealth vai fazer um século de existência. Tem características muito diferentes da CPLP, a Commonwealth, a Rainha de Inglaterra e o chefe de Estado da larga maioria dos países. Mas perguntavam um secretário-geral da CPLP, da Commonwealth, que tinha sido ministro dos estrangeiros da Índia, perguntava, mas ouça, para que é que a Commonwealth serve? Para além dos jogos da Commonwealth, onde aparece sempre alguém da realeza, para que é que a Commonwealth serve? Disse esta coisa, pois não sei, mas olha, o simples facto de existir, já é importante, não é? E o facto da própria... Nós podemos ter, todos os dias, esta plataforma, onde nos podemos concertar, bem ou mal, dialogar, bem ou mal, com os países, já é muito importante. Em relação aos fenómenos esportivos, sim, com certeza, eu acho que a questão dos livros, por exemplo, é inconcebível que os livros no espaço CPLP ainda paguem os preços que pagam para chegarem a Angola e Moçambique. É de facto uma situação gritante, mas que temos de ir adiante. Eu lembrava aqui uma frase do embaixador que é isto: a CPLP será aquilo
que os Estados-membros querem que seja. Portanto, não é, ninguém é dono da CPLP, nenhum país é dono da CPLP. Se ficou bem claro na expressão do embaixador é esta. Portanto, isto, de alguma forma, resume o futuro da CPLP. Pode ser. Depois, sinto-me estrangeiro. Eu acho que, para o Brasil, a nossa relação com o Brasil é sempre uma relação complexa. Eu enquanto diplomata, e há uma situação sui generis ser diplomata de Portugal no Brasil. Claro que era estrangeiro, mas ao mesmo tempo também nunca me senti como um holandês se sente, ou como um sueco se sente, ou como um croata se sente. Há muita coisa que nos aproxima. E eu acho que com o tempo, eu acho que as coisas têm, em relação ao Brasil, nós também temos a expectativa de que o Brasil é formado por muita gente. Não é formado apenas por portugueses. É formado por italianos, é formado por alemães, por sírios ou libaneses. Portanto, é um conjunto. As expectativas que nós temos sempre em relação ao Brasil são diferentes daquelas expectativas que o Brasil tem. E, portanto, há sempre aí às vezes essa tristeza, ou às vezes, enfim, que nós não somos muito bem considerados, seja o que for. O que eu sinto, e vou-lhe falar da minha experiência no Brasil, o que eu sinto, se calhar tem uma experiência melhor que a minha, que vive lá. Agora, mas o que eu sinto é que se mudou muito a percepção de Portugal no Brasil nos últimos anos. Isto é, aquilo que... E aí tenho de dizer que, pelo menos no tempo em que fui lá embaixador, que a TAP, na altura, funcionou como um elemento precioso, um instrumento de política externa, ao apostar no Brasil. E ao apostar no Brasil, ao ter mais de 80 voos semanais, fez com que o Brasil, ou os brasileiros, descobrissem ou redescobrissem um país que eles pensavam que não existia. Porque a ideia que tinham de Portugal era uma ideia de há 40 anos atrás. E Portugal mudou muito nos últimos anos. E a percepção que o Brasil vem tendo de Portugal, paulatinamente, se vai consolidando. E eu acho que é um exercício ver mesmo a própria historiografia brasileira sobre a época do Dom João VI, onde eu aprendi mais sobre a presença da corte no Brasil, sobre a importância que Portugal teve no Brasil, foi através da historiografia brasileira. Quando se celebraram os 200 anos da chegada da corte ao Rio de Janeiro, houve toda uma publicação historiográfica que, de certa forma, desmistificou muita coisa em relação ao que foi a nossa presença no Brasil. E eu estou cada vez mais esperançado, porque eu vejo que, sei lá, por exemplo, o caso de São Paulo. Muitas das vezes São Paulo e muitos paulistas com algum poder financeiro, digamos, o destino privilegiado era os Estados Unidos, ou era Miami. Hoje em dia isso está a mudar, e cada vez mais. Depois traz outras coisas, depois traz um intercâmbio cultural, traz tudo isso. Mas quando me pergunta prazos para que esse sentimento, é difícil dizer, porque lá voltamos sempre à mesma. Será aquilo que os países querem? Os instrumentos são criados. Este acordo de mobilidade é um menu à disposição dos Estados para os servir. Ou querem ou não querem, mas existe. E isso acho que é uma oportunidade que a CPLP e que os próprios Estados da CPLP não podem desperdiçar. Estou perfeitamente de acordo com aquilo que disse o professor Dr. João Nunes sobre o Erasmus. Eu acho que é por aí que deve começar, sinceramente. Eu acho que as organizações da sociedade civil têm um papel fundamental em até arrastar depois os próprios Estados. Exatamente, mas é por aí, eu estou perfeitamente de acordo. Não ter a consonância, como disse o Sr. Embaixador, e nem a Organização dos Estados Ibero-Americanos apoia com concessão de bolsas de viagem, etc., que mostra essa faceta da dinâmica interinstitucional e interorganizacional perfeita. É isso. Sr. Embaixador, muito obrigado. Sr. Professor João. É o Filipe. Creio que Quem manda é quem sabe. a minha parte, creio que está Obrigado. muito obrigado.
Moeda no chão. Vou até me sentar. Se falar, sai correndo. Obrigado. Está gravando? Prezadas autoridades, professores, amigos e colegas presentes. Hoje, sem dúvida alguma, tivemos a oportunidade de aqui, na Casa da Lusofonia, escutar pontos de grande interesse para os nossos países. Países esses que, abraçados pela mesma língua, têm um papel fundamental de cooperação para que juntos possamos tornar nossas realidades mais prósperas. Estamos em uma instituição de ensino com mais de 730 anos de história. História essa que permeia praticamente todos, se não todos, os países da CPLP. Não posso deixar de frisar a importância que esse trabalho tem, em conjunto, para a educação e a ciência, que, na minha opinião, são os pilares fundamentais de qualquer sociedade. E agora minha fala, eu acho que vai ao encontro do que o senhor embaixador disse, também frisado pelo senhor vice-reitor, mas que é de suma importância valorizar e incentivar cada vez mais as formas de intercâmbio entre os estudantes e pesquisadores dentro dessa comunidade, de maneira que esses não só fortaleçam ainda mais a sua educação e crescimento pessoal, mas que também ajudem o desenvolvimento em conjunto dos países da CPLP. E aqui posso falar com propriedade, já que como brasileiro escolheu Portugal como uma pátria acolhedora do meu percurso acadêmico, ressalta a importância da multiculturalidade nessa vivência. O contato com professores e estudantes, não só portugueses, mas também timorenses, cabo-verdianos, angolanos, entre tantos outros, foi crucial na minha formação tanto pessoal quanto profissional. Não podemos deixar de falar do crescente trabalho da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros em Coimbra, em conjunto com as demais associações representativas desses estudantes internacionais aqui na cidade, para tornar esses laços cada vez mais fortes. Este ano, temos o bicentenário da independência do Brasil, marco esse que nos mostra a importância do estudo histórico das relações entre Brasil e Portugal. Mas não só isso. É um momento crucial para estreitarmos ainda mais essa relação. E essa 17ª Conversa na Casa da Lusofonia fez com extrema excelência. E aproveito, inclusive, para convidar a todos aqui para o evento organizado e promovido por nós da PEB, que terá início amanhã, a Conferência Brasil em Coimbra, que tem como tema principal o bicentenário da independência do Brasil. E como objetivo, sobretudo, estreitar ainda mais a relação desses estudantes da CPLP aqui em Coimbra. Por fim, gostaria de agradecer a presença de todos vocês nessa tarde e agradeço a honra também de finalizar esse importante evento. Obrigado.